Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente vai falar nesse conjunto de vídeos, nesse módulo de vídeos, a respeito de controle digital, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal. A gente está postando vídeos, está postando videoaulas, enfim. Bom, o curso de controle digital, ele é vamos dizer assim, a cereja do bolo, pelo menos do nosso estudo aqui de controle. A gente tem um primeiro módulo em que a gente está falando de sistemas de controle lineares, em que a gente trata esses sistemas de controle basicamente de sistemas contínuos, né? Em que a gente aprende ali os fundamentos de controle que a gente precisa ter para poder fazer a coisa funcionar. Mas, de fato, na prática, a gente hoje em dia faz o que a gente vai estudar nessa disciplina de controle digital, tá? Com o avanço aí da computação, é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais inteligente, muito mais fácil de comissionar a construção de um sistema de controle por meio de um computador do que da forma um pouco mais antiga por meio de elementos passivos, tá? Ou elementos contínuos, analógicos, por assim dizer. Tá? Então, o foco da nossa disciplina é como que a gente implementa um controlador para ser implementado num sistema microprocessado. Bom, vamos fazer aqui, lembrar um pouquinho a respeito de controle, né? Aqueles aspectos mais interessantes, ou mais importantes, ou mais intuitivos que vêm da teoria de controle, né? Se você tiver alguma dúvida, está um pouco enferrujado aí na teoria de controle clássica, né, para sistemas contínuos, assiste aí a nossa outra playlist aí de sistemas de controle linear, que você vai poder aí sanar essas dúvidas, né? Mas basicamente, o que a gente tem é um sistema entrada e saída que tem um comportamento definido por suas características dinâmicas e essas são expressas por equações diferenciais. Ou seja, todo sistema dinâmico a gente pode expressá-lo por meio de equações diferenciais. E esse sistema dinâmico ele tem o seu comportamento basicamente dado pelas suas características físicas, químicas, biológicas, pelo seu comportamento dinâmico, tá? Mas o que a gente quer, na verdade, é fazer com que esse sistema ele tenha um comportamento que seja um comportamento físico que nos interesse. A gente quer que esse sistema faça alguma coisa que a gente quer. A gente tem um carro, a gente tem uma usina nuclear, a gente tem um processo metalúrgico, enfim, né, que a gente precisa entregar para o nosso cliente um determinado produto com um determinado nível de exatidão, enfim, e a gente precisa garantir isso por meio de algum processo, algum equipamento, alguma tática, tá? Então, esse comportamento ele vai estar muito relacionado com a utilização que esse sistema vai ter. E a gente precisa fazer com que esse sistema, ou seja, esse sistema inicial, o nosso sistema alvo, a nossa dinâmica alvo, tenha um comportamento dinâmico que a gente quer, tá? Então a gente precisa criar uma estratégia de atuação sistemática de forma que o comportamento seja compatível com o desejado. Eu preciso arrumar um jeito de atuar sobre o meu sistema alvo de forma que ele se comporte ao longo do tempo seguindo certas métricas, certas características, certo desempenho que permita com que aquele comportamento desejado, né, aquele objetivo, seja alcançado dentro de uma escala de tempo. Tá? A essa estratégia a gente dá o nome de controle. Então, controle ela é a ciência, por assim dizer, da engenharia responsável por estudar leis e equipamentos e estratégias que visam a imprimir num sistema físico qualquer comportamentos que nos são adequados para aquela dada aplicação que a gente tem, tá? Bom, o jeito mais fácil de fazer isso, como a gente viu, mais fácil, não diria, mas pelo menos o mais adequado no primeiro momento para fazer isso, como a gente viu lá em sistemas de controle, é fazer o que a gente chama de controle de malha fechada, ou em malha fechada. O controle em malha fechada, ele se baseia na seguinte premissa, que dada um perfil de referência que eu tenho e que eu quero que uma determinada variável minha atinja, uma determinada variável desse sistema atinja, e tendo
essa variável real física sendo medida, eu consigo, por um processo de comparação entre a minha referência e a medição, criar uma estratégia de atuação sobre esse sistema, sobre essa planta, tal que o comportamento dinâmico seja aquele desejado. Tá? Então, conforme eu acabei de dizer, né, a ideia é, dado que eu tenho um perfil de referência, eu vou medir os desvios, os possíveis desvios entre essa referência e a saída real do sistema. Essa saída real ela é dada pela variável que eu quero controlar nesse sistema, temperatura, vazão, pressão, enfim. Então eu vou comparar um perfil de referência que eu tenho para essa dada variável e a medição que eu tenho física dessa variável e os eventuais desvios. Eu vou criar uma ação sobre esse sistema por meio de uma entrada que esse sistema tenha para que esses erros sejam minorados ao longo do tempo. Tá? Bom, obviamente, para fazer isso, o meu sistema de controle ele tem que ter alguns elementos específicos. A gente vai precisar de sensores, a gente vai precisar de atuadores, a gente vai precisar do próprio controlador, etc. Tá? Bom, então vamos lá, vamos dar uma descrição geral do que seriam esses elementos num sistema de controle. Tá? O primeiro elemento é a planta, ou o sistema-alvo. Tá? Então, quando a gente fala de planta, a gente fala do objeto alvo do nosso estudo. Por exemplo, uma usina nuclear, a planta é a própria usina nuclear, e o sistema de controle é a usina nuclear mais uma estratégia de controle para fazer com que esse conjunto funcione dentro de determinadas condições operacionais. Um veículo, o carro é o meu sistema, o carro é a planta. E o carro, juntamente com essa estratégia que eu vou implementar, com esse sistema de controle que eu vou implementar, este conjunto vai ter que funcionar em harmonia para que determinadas condições operacionais que eu desejo para esse veículo ocorram. Tá? Então a planta é o alvo ou o elemento físico que se deseja controlar. Não só elemento físico, tá? Não só fenômeno físico. A gente faz controle para fenômeno químico, biológico, médico, enfim, a gente faz controle para uma classe muito ampla de processos, processos industriais ou processos físicos, tá? Sensores são os próximos elementos. A gente precisa medir a variável que a gente quer controlar. A gente tem que ser capaz de medir essa variável, tá? Então a gente precisa de sensores que sejam capazes de medir o estado do sistema, ou melhor, a variável que eu desejo controlar naquele sistema. Por exemplo, se eu tenho uma usina nuclear e eu quero controlar eventualmente a temperatura da água lá do meu reator, né, eu vou ter que medir essa água, eu vou ter que medir essa temperatura, eu vou ter que medir essa variável que eu preciso conhecer para fazer algum tipo de atuação sobre algum elemento da usina nuclear, de forma que a temperatura da água seja aquela desejada. Tá? Óbvio, eu preciso ter a referência. A referência é exatamente o perfil físico, o perfil matemático, né? O perfil ao longo do tempo da variável que eu quero controlar. Novamente, se eu quero controlar a temperatura, eu tenho que ter um perfil de referência para essa temperatura ao longo do tempo, de forma que ao longo do tempo o sistema de controle vai atuando sobre a planta no objetivo de fazer com que a saída física real desse sistema seja o mais próximo possível, idealmente seja o mesmo da referência. Tá? Os atuadores, que são os elementos físicos que imprimem energia no meu sistema, ou seja, o controlador em geral ele é um elemento implementado no computador. O computador não tem energia suficiente para mandar potência para uma resistência elétrica, por exemplo. Eu preciso de um elemento, de atuação, para fazer com que essa energia chegue na minha planta. Então, o atuador é exatamente esse elemento físico que, dada uma ação de controle de baixa potência em geral que lhe é fornecida, ele gera a energia necessária para transformar esse comando em ação nessa planta. Então, por exemplo, se eu tenho um carro, eu quero fazer um controle de esterçamento do carro, por exemplo, eu tenho que ter um atuador que gira o volante. Um elemento mecânico que faça esse girar do volante, né, de acordo com o comando que o meu microcontrolador, por exemplo, vai gerar para ele. Tá?
E o controlador, que é, por fim, o elemento que, baseado em leis e critérios específicos, ele vai calcular a ação de controle necessária para que a saída do sistema se aproxime do perfil desejado. Então, o controlador é o cérebro da coisa. Ele vai pegar as informações que eu tenho de sensor, né? Ele vai pegar a informação da referência, ele vai ter uma lógica matemática embutida nele para gerar um comando que vai para o atuador executar energia, executar o trabalho para fazer com que o sistema se comporte do jeito que eu quero. Então, para fazer o projeto desse elemento controlador, ou dessas leis, ou desse elemento, é muito importante conhecer matematicamente todos os outros elementos que estão por trás disso. Tá? Então, em geral, num curso de controle, a última coisa que a gente estuda é como que projeta o controlador. Porque a gente precisa primeiro entender o que está por trás dessa planta que eu estou tentando controlar antes de projetar o controlador. Tá? Então, o controlador é o cérebro do sistema, mas ele só atua se ele tiver os braços, as pernas, né, o coração, enfim. Então é mais ou menos essa lógica mesmo. A gente começa construindo o bonequinho dos órgãos acessórios para o órgão central. Tá? Um exemplo típico de um sistema de controle é o controle de satélite. Então, no controle de satélite, eu tenho uma atitude de referência, um ângulo de referência num dos eixos de rotação deste satélite. Essa referência ela vai ser dada, vai ser informada para o sistema ao longo do tempo, ou por meio de uma tabela que esse sistema já conhece. Tá? E o primeiro passo que eu tenho que cumprir eu tenho que medir a atitude real do satélite. Eu tenho que medir os ângulos em relação a um sistema de referência, naturalmente, mas eu tenho que medir cada um dos ângulos de rotação desse satélite em torno desse sistema de referência ao longo do tempo. Isso é feito por meio de sensores, que no nosso caso aqui são os chamados sensores inerciais. Eles vão entregar para a gente medidas desses ângulos de rotação do satélite em relação a um sistema de referência global, um sistema de referência inercial. Essa atitude medida ela vai ser comparada com a atitude de referência. E os eventuais desvios entre aquilo que eu quero, que é dado pela atitude de referência, e aquilo que eu tenho, que é essa atitude medida, ela vai entrar nessa conta matemática dada pelo controlador, que, como produto, vai gerar um sinal cuja informação carregada é a seguinte: faça isso para diminuir essa diferença entre a referência e a atitude medida. Só que esse sinal, muitas vezes, ele não tem a potência suficiente para atuar sobre o satélite. Eu preciso de algum elemento para jogar energia no satélite. E isso é feito por meio dos atuadores, que no caso do satélite são os propulsores. Né? Tem vários tipos de propulsores. Eu posso ter, por exemplo, um propulsor desse aqui que joga um gás e, de acordo com o tanto de gás que ele expulsa, isso gera uma força. Né? E com essa força eu gero um torque que vai girar aquele dado eixo de uma dada condição. Tá? E, naturalmente, esse torque é a própria mecânica, né? A própria mecânica do satélite. Né? O satélite recebe um torque, ele gira, esse giro promove um ângulo interno, um ângulo físico dele que tem que ser medido, porque é ele que eu quero controlar. Tá? Então, isso é uma cara geral de um sistema de controle típico, tá? Que a gente vai estudar com algum detalhe nesse curso. Bom, então nosso problema de controle é o seguinte: a gente tem que avaliar vários critérios de desempenho para a gente saber se o sistema de controle está funcionando ou não. E aqui eu tenho um problema sério, porque muitas vezes essa decodificação entre o que eu quero e o requisito matemático que eu preciso estudar para caracterizar o controlador, ele não é tão claro assim. Então quem já estudou lá sistema de controle sabe que a gente trabalha com certas métricas de controle que, num primeiro momento, elas podem parecer até um pouco confusas e pouco intuitivas, mas que tentam expressar, do ponto de vista de uma matemática que a gente consegue trabalhar no escopo de controle, coisas muito mais amplas e que são muito mais palpáveis para a gente por meio daquele sistema que a gente está trabalhando. Por exemplo, estabilidade. O nosso sistema tem que ser estável, ele não pode explodir. Ele tem que, para toda a faixa operacional dele, funcionar dentro dessa faixa operacional sem alcançar os batentes, sem explodir. Porque se isso acontece, o sistema não funciona. Tá?
E como a gente já viu lá em sistemas de controle, mesmo um sistema que ele é estável no seu funcionamento natural, dependendo de como eu faço o projeto de controlador, ele pode ser instável no conjunto controlador-planta. Então, o projeto de um controlador leva muito em conta o estudo da estabilidade deste conjunto. Outra coisa, a resposta transitória. A resposta transitória ela nos diz o seguinte: tá, eu quero sair daqui e chegar aqui. Quanto tempo que eu quero demorar para fazer isso? Qual o perfil que eu aceito seguir neste percurso? Então, isso é expresso pela resposta transitória do sistema. Tá? Erro em estado estacionário, que ele está dizendo para a gente uma informação mais ou menos de precisão. Coloca aí um pouco de aspas em precisão, né? Que é o seguinte: vamos supor que eu tenho um forno que eu quero que ele alcance 200 graus e que fique com, no máximo, um erro em torno de 200 graus. 200 graus. Quando ele entrar em regime, um erro ali de meio grau. Então, esse meio grau em regime, um regime que a gente chama regime estacionário, quando essa variável não está variando mais, né? Ou quando alguma característica dessa variável não está variando mais, esse erro de meio grau, ele é uma especificação minha. Quando o sistema estacionar, eu não posso ter 201 grau. Eu tenho que ter, no máximo, 200,5 grau. Tá? E essa precisão, né, em torno desse valor final, ou esse valor estacionário dessa variável, a gente expressa por meio do erro estado estacionário desse sistema. Tá? Rejeição a perturbações externas, essa é uma propriedade que a gente não consegue estudar com muito detalhe, até por uma questão de tempo, né? Mas que é uma variável muito importante. Quer dizer, o meu sistema de controle ele tem que ser capaz de prover para o conjunto rejeição a coisas que eu não estou controlando. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo o controle de temperatura de novo de um forno, né? Então eu quero que o forno tenha uma determinada temperatura. Naturalmente, esse forno ele tem as suas paredes estão em contato com o ambiente. Então ele perde calor para o ambiente. Tá? Ou, eventualmente, alguém vai lá e abre a porta do forno. Então aquele calor que está lá dentro, tudo cai fora. O meu sistema de controle, junto com a planta, tem que ser capaz de contrapor da melhor forma possível essas perturbações que não são previstas num primeiro momento do projeto. Então ele tem que, uma vez que ele começou a perder calor porque eu abri a porta, e isso não estava previsto no modelo inicial dessa planta, isso tem que ser contraposto por uma medição, a temperatura está caindo, e eu tenho que fazer alguma coisa para fazer a temperatura aumentar de novo para, apesar do cara ter aberto a porta, a temperatura chegar a 200 graus. Tá? Então essa rejeição à perturbação é uma característica bastante importante de um sistema de controle. Tá? E robustez à variação de parâmetros e erros de modelagem. Note, nada é tão perfeito, nada é um forno tão perfeito quanto o próprio forno. O que eu estou querendo dizer com isso? Na hora que a gente vai fazer o projeto de sistema de controle, a gente vai recorrer a um modelo desse forno, a um modelo matemático desse forno, que expressa as características gerais desse forno, mas que nunca vai ser o forno. O forno é o melhor modelo dele próprio, porque ele é o forno. Então, sempre que a gente faz um modelo para um sistema físico, a gente já tem que ter em mente que a gente está errando alguma coisa ao fazer aquele modelo. A gente está deixando de levar em conta alguma informação daquele sistema. Porque é impossível levar em conta todas as informações do sistema no modelo. Porque se a gente fizer isso, a gente chega no próprio forno. Mas se a gente chega no próprio forno, a gente tem um problema. Porque expressar matematicamente um forno pode ser muito complicado se a gente quiser analisar todos os fenômenos que estão ali relacionados a ele. Então, quando a gente faz um modelo que expressa grande parte das informações que para a gente é mais importante na hora de controlar a temperatura do forno. Esse é o nosso objetivo. Mas o nosso controlador, ele tem que ser capaz, o nosso sistema de controle, ele tem que ser capaz de contrapor ou fazer a coisa funcionar dentro de um determinado nível, independente dos eventuais erros de modelagem que eu cometa, claro, desde que esses erros de modelagem não sejam grosseiros demais. Que aí o sistema de controle também não dá conta do recado. E, eventualmente, ser robusto a variações de parâmetros.
ainda no exemplo do forno, vamos supor que eu estou trocando uma resistência do forno, queimou a resistência, eu vou colocar outra. Essa resistência nunca vai ser igual à anterior. Sempre vai ter um pequeno desvio. Então, o sistema de controle ele tem que ser capaz de, apesar das variações paramétricas dessa nova resistência que eu estou colocando, o sistema voltar a funcionar do jeito que eu tinha antes. Tá? Então, o problema de controle passa por achar uma lei de controle, achar uma lei matemática que permita que todas essas coisas que eu estou colocando aí funcionem de uma forma mais adequada possível. Bom, mas isso tudo que eu falei, ela é mais ou menos geral para qualquer tipo de sistema de controle, seja o controle analógico, seja o controle digital. Só que hoje em dia, meus caros, praticamente a gente não faz mais controle analógico. Praticamente hoje, 100% de tudo que a gente faz do ponto de vista de um ambiente industrial é feito por meio de um controlador digital. Tá? Então, são raros os casos, vai ser muito difícil você encontrar, exceto em casos bastante particulares, uma malha de controle analógica. Tá? Então, por exemplo, hoje você vai ter um controlador que você vai comprar, é um controlador digital, é uma caixinha desse tamanho que você vai lá programar os ganhos para funcionar na sua planta. Tá? Então, dado o alto poder de processamento que a gente tem atualmente, mesmo em equipamentos muito pequenininhos, né, eu tenho certeza que você deve, por algumas vezes, ter passado altas raivas lá com o Arduino, mas se você for pensar no Arduino fazendo uma regressão para 20 anos atrás, você vai ver que o Arduino é uma coisa extremamente sofisticada e pelo preço que ele custa, ele consegue fazer muita coisa mesmo. Tá? Então só quem vivenciou o começo que você vai vendo que, nossa, você consegue fazer muita coisa. Claro que não dá para fazer tudo. Claro que há limitações. Mas você consegue fazer bastante coisa com elementos computacionais de um poder computacional bastante razoável num pedacinho de placa desse tamanho, custando menos de uma centena de real ou de reais, tá? Então, praticamente todas as aplicações de controle que a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai fazer na forma digital. E é por isso que o curso de controle digital é tão importante. Ele reúne os conceitos, os fundamentos do sistema de controles linear, sistemas de controle linear, né? Para dar para você a forma de implementar isso na prática, num sistema físico real, químico real, enfim. Tá? Bom, vantagens são inúmeras. Tá? Então, além do custo, peso, né? Se você precisar modificar alguma coisa no seu sistema de controle, você não precisa sair desmontando tudo. Você espeta um USB, espeta algum método de comunicação lá no seu microcontrolador, programa uma nova lei de controle, ajusta os ganhos. Né? Então, se você precisar mudar tudo, você muda tudo, mas tudo é o software. Você vai lá, tira o software e bota outro. Tá? Então, do ponto de vista instrumental da coisa, né? O comissionamento, a modificação do sistema de controle digital é muito mais fácil. Tá? Bom, todos os conceitos que a gente apresenta aqui, eles são em maior ou em menor grau próximos daqueles que a gente tem em sistemas de controle linear. Só que tem algumas peculiaridades no sistema de controle digital. O fato de eu estar discretizando o sinal traz em si uma série de coisas que eu preciso ter em mente, porque se eu não tiver em mente, pode até ser que funcione. Mas eu não vou saber por que funciona. E se não funcionar, eu também não sei por que não funcionou. Muitas vezes a gente culpa o sistema não por eventuais falhas de projeto, mas pelo nosso desconhecimento, né? Acontece alguma coisa porque a gente não sabe por que aconteceu. E no caso do controle digital, isso é muito importante porque há peculiaridades entre tratar um sinal digital e tratar um sinal contínuo. Então a gente precisa aprender essas peculiaridades antes de estudar controle. Só depois que a gente entende a diferença do mundo contínuo para o mundo digital, a gente está preparado para fazer controle digital. Tá? Então a gente vai discutir isso aí ao longo dessas videoaulas e dar algumas ideias para vocês sobre isso. Tá? Uma das características aí do controle digital é a questão da quantização. Né? A quantização é uma coisa que a gente não vai estudar muito nesse curso, tá? Ela tem um impacto em controle,
mas que a gente passa meio que batido por ela exatamente para não enfrentar alguns tópicos um pouco mais avançados. Mas a quantização é basicamente, ela expressa o seguinte: no computador eu consigo expressar números por meio de uma lógica binária. E essa lógica binária, ela tem um número máximo de bits. Então eu tenho um computador de 32, um computador de 64, um microcontrolador de 16 bits, e essa é a resolução máxima que eu tenho. Então não adianta eu querer expressar qualquer variável física com uma resolução maior que o número de bits que o meu computador permite. Tá? Então, essa representação por meio de uma lógica binária com um número específico de bits, ela traz uma limitação na expressão da variável que eu estou medindo, ou da variável que eu estou trabalhando. Note que isso é diferente no caso contínuo. No caso contínuo, eu tenho a definição dessa variável em termos de valor de uma forma infinitesimal. Isso não acontece no controle digital. Então, no controle digital, eu vou trabalhar com Arduino de 10 bits, eu já sei que qualquer número que eu colocar ali dentro, ele vai ter um range entre o valor mínimo e o valor máximo, e esse range, né, essa diferença de valores, ela vai ter que ser quantizada pelo número de bits que eu tenho. Tá? Então, esse fenômeno a gente chama de quantização, que é exatamente essa precisão máxima, né? Essa precisão máxima específica que o meu sistema microprocessado tem na representação de um número real, tá? E aqui eu tenho um exemplo bem simples, tá? Sem entrar em detalhes aí de qualquer coisa de codificação binária, tá? Pensa que você tem uma variável física qualquer que você quer medir entre mais ou menos 10 volts, tá? É um sinal que expressa uma determinada variável física na faixa de mais ou menos 10 volts, tá? E considera que a gente vai querer representar essa variável por meio de um número binário de 16 bits. Meu computador tem 16 bits, meu microprocessador tem 16 bits. Qual que é a precisão máxima na medição dessa variável que eu vou ter? Bom, basta você pegar ali o range, né, que nesse caso seria 20 volts, né, e dividir 20 volts por 2 elevado a 16. 2 elevado a 16 são 65.536 níveis. Então, essa variável física, que no nosso caso contínuo ela tem precisão infinitesimal, no nosso caso do sistema microcontrolado, ele não vai poder ter, a gente não pode esperar na nossa medição, no nosso controle, qualquer coisa que tenha uma precisão nessa variável maior que 0,35 milivolts. Qualquer coisa abaixo de 0,35 milivolts, o meu sistema microprocessado nem enxerga, porque isso está mascarado pelo nível de quantização daquele sistema. Então isso é uma coisa muito importante, porque já é uma primeira diferença entre o sinal contínuo e o sinal discreto, tá? E também tem isso também tem uma influência bem forte em controle, mas que num primeiro momento a gente não estuda, tá? Não diria que é uma influência muito forte, sobretudo se o seu sistema processado tem uma quantidade razoável de bits. Eu diria em 16 bits você já tem poucos problemas com relação a isso. Mas é um problema, é uma questão de controle a ser estudada, mas que a gente não consegue ver num curso introdutório de controle digital, infelizmente. Tá? Uma outra coisa é a questão da amostragem. Não, nossos processadores, a gente tem um que a gente chama de clock. Ou seja, o clock é a frequência com qual o processador trabalha, é a frequência com que o processador executa um laço de operação dele. Tá? Então o computador não consegue fazer nenhuma conta, nenhuma operação que seja de duração menor que um clock desse. Então o mínimo de tempo que eu preciso esperar para fazer qualquer coisa no microcontrolador é um clock. Um tempo de clock. E como isso ocorre, a gente já está vendo claramente que um sistema de controle digital ele também tem uma quantização no tempo. Não adianta eu querer fazer uma operação em 1 microsegundo se o meu computador ele trabalha numa frequência de 100 Hz. Eu não vou conseguir fazer isso. Porque a menor operação que eu consigo fazer nesse caso é uma operação de 100 milissegundos. Entendeu? Então, 100 Hz é 100 milissegundos, exatamente. Então, o que acontece é que a gente precisa ter 10 milissegundos, desculpe.
O que a gente precisa ter é essa consciência de que a quantização no tempo ela também é uma variável, tá? E a mesma coisa acontece para leitura e escrita de variáveis. Para ler alguma coisa ou escrever alguma coisa nas entradas e saídas do meu microcontrolador, isso toma tempo, isso toma um número de clocks desse computador, tá? Então, essas coisas todas vão tomar um tempo. E esse tempo, para a gente, em termos de controle, a gente vai chamar do que é um tempo, o que a gente chama de taxa de amostragem. E aqui é importante a gente fazer uma separação entre o que é o clock do computador e o que é a taxa de amostragem do sistema de controle. Olha, o clock do computador é aquele tempo que o computador demora para fazer um laço. É a operação atômica, o menor tempo que o computador demora para fazer uma operação atômica mais simples dele. Só que, em geral, o sistema de controle ele não vai trabalhar nessa taxa. Note, hoje a gente tem computadores, de gigahertz. A gente pode fazer controle em gigahertz. Só que um sistema de controle ele tem que fazer várias coisas em um laço dele. Ele tem que medir variável, ele tem que escrever variável, ele tem que fazer a conta de controle, ele tem que mandar o sinal, sinal do atuador, ele tem que receber isso, ele tem que ter tempo para processar. Ou seja, em geral, o laço de controle, em geral não, sempre o laço de controle, ele vai ser de uma escala de tempo muito maior do que a escala de tempo do clock do computador. Mas aqui é importante a gente ter ideia que também o controle digital, para a execução de um laço dele, entre chegar a uma variável e chegar à próxima variável, tem um tempo ali que eu preciso fazer muita coisa dentro desse tempo. Então, a gente vai usar essa taxa de amostragem comensurada naturalmente com o controle, mas numa janela de tempo que permite a gente fazer isso tudo sem travar. Tá? Então, a variável física ela é coletada por um sistema digital que a gente chama de conversor analógico digital, o AD. A gente vai fazer isso, pelo menos para esse curso, sempre em taxas cíclicas, tá? A gente sempre vai manter o mesmo tempo entre coletas de sinais e escritas de sinais. Essa diferença de tempo vai ser fixa, né? Nosso tempo de amostragem. E a variável discreta que está lá dentro do computador, quando a gente for escrever para o mundo físico, que é analógico, que é contínuo, a gente vai fazer isso por meio de um sistema que a gente chama de conversor digital para analógico, tá? É a nossa placa DA. Também no mesmo intervalo de tempo de todo o sistema. Então a gente vai usar uma taxa de amostragem fixa para tudo que a gente for fazer dentro do sistema de controle. Essa é uma primeira aproximação que a gente usa em sistema de controle, né? Um sistema com uma única taxa, né? Que já é uma boa introdução aí para os estudos futuros aí que você vai fazer para sistemas multitaxa, tá? Bom, aqui no caso de controle a gente tem uma coisa interessante, que talvez é um pouco diferente do processamento de sinais. Processamento de sinais, geralmente a gente tem o sinal contínuo, a gente faz esse sinal virar discreto e daí para frente trabalha com esse sinal discreto, faz tudo que a gente precisa fazer com ele no mundo discreto. A maior parte das vezes é isso que a gente faz. No caso de controle, a volta é muito importante. Então, tanto pegar o sinal contínuo e transformar ele discreto, quanto pegar o sinal discreto e fazer ele virar contínuo de novo, essas duas etapas são muito importantes para a gente. Por exemplo, é que eu estou mostrando para vocês uma visão geral de um sistema de controle, que eu peguei lá do livro do Dorff, né? Por exemplo, pega aqui um sistema de controle qualquer, eu tenho aqui o sinal de referência, que geralmente está implantado lá no controlador, é um sinal digital, tá lá, é uma tabelona que está lá. Eu tenho aqui a planta, o processo físico meu, junto com o seu atuador. Uma planta, ela sempre recebe uma variável analógica. É um sistema físico. Não adianta jogar pulso. Não adianta você pegar a saída lá do Arduino e jogar na planta. Não vai acontecer nada. Então, ela recebe uma variável analógica e isso aqui me gera uma saída física analógica, que eu vou medir por um sensor que vai pegar essa variável e vai transformar em um sinal analógico. Então, tudo que se refere à planta é analógico. A gente está no mundo físico, a gente está no mundo real.
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar essa medição da planta física e fazer ela virar um sinal discreto para ser trabalhado dentro do meu computador. E a gente faz isso por meio de uma interface entre o mundo computacional e o mundo físico, que a gente dá o nome de conversor analógico para digital. Então, esse sinal passa e vira discreto para cá. Aí a gente vai pegar esse sinal discreto e comparar com a sua referência discreta, e num computador ou num controlador digital que está lá dentro, a gente vai fazer uma conta que vai gerar um sinal digital de comando, que está lá dentro ainda do computador. Só que a gente precisa fazer esse sinal discreto virar um sinal analógico, que a gente vai voltar para o atuador. Porque o atuador não adianta você mandar sinal discreto para ele. Então a gente vai ter uma nova interface, que é esse conversor digital para analógico, que pega o sinal discreto que está aqui dentro e manda esse sinal analógico lá para fora. Então, no nosso caso, tanto a ida quanto a volta são muito importantes. E a gente vai gastar muito tempo estudando essa ida e essa volta. Só depois que a gente compreender isso, a gente está preparado para fazer o projeto do controlador digital. Muita coisa para estudar. Vamos falar um pouco de um elemento bastante importante para a gente, que é o amostrador ideal. O amostrador ideal, basicamente, então, ele é uma chave que abre e fecha, ele pulsa instantaneamente para coletar um único ponto do meu sinal. Tá? Então, esse amostrador ideal, ele vai ser para a gente uma representação idealizada do processo de conversão analógica para digital. Eu tenho aqui em azul o sinal analógico, eu vou passar isso por uma chave que pulsa instantaneamente de tempo em tempo. Esse tempo é regular, é o que a gente chama de taxa de amostragem, tempo de amostragem. Então, regularmente, eu vou fechando essa chavinha e vou coletando uma única amostra naquele tempo para aquele sinal contínuo original. E aí eu vou ter o sinal discreto, que aqui no nosso caso a gente vai representar inicialmente por essa estrelinha aqui. Então, R de T é o sinal contínuo, R estrela de T é o sinal discreto, a curva azul é contínua, os pontinhos vermelhos são os pontinhos discretos. Então, a variável amostrada, ela fica assim. R estrela de T, que é esse sinal discreto, tá? Ele só tem pontos naqueles instantes de amostragem, num intervalo de tempo entre eles a função não está definida, tá? Então, R estrela de T é um somatório de K igual a zero até infinito. Dos valores de R em KTS, K é um número inteiro, tá? É um número daqui do somatório. Nesse caso aqui é número natural, né? Então, R vezes o número natural K vezes o tempo de amostragem, para dar exatamente aqui aonde que eu estou no tempo, vezes a delta de Dirac de T menos KTS, exatamente para eu dar a indexação de tempo para esse ponto. Isso aqui é um número. R de KTS é um número, mas eu preciso falar onde que ele está no tempo. Para falar onde que ele está no tempo, eu falo exatamente o valor vezes o impulso daquele valor. Delta de T menos o instante de tempo onde aquilo ocorre. KTS. Tá? Então, o sinal discreto ele é descrito dessa forma, tá? Então, tem aqui somatório de K igual a zero infinito, de R de KTS, delta de T menos KTS. Bom, eu preciso também saber como que eu faço a volta, né? A volta é feita, num primeiro estudo, pelo que a gente chama de retentor de ordem zero, né? O Zero Order Hold, que é o ZOH. Alguns livros usam segurador de ordem zero. Eu prefiro a palavra retentor de ordem zero, tá? Mas isso aí depende apenas da nomenclatura, fica como vocês encontrarem aí no livro que vocês forem estudar, tá? Então, os sinais discretos que estão lá no computador, eu preciso fazer com que virem contínuos de novo, porque eu vou mandar esse sinal lá para o meu sistema físico, tá? Sinais impulsivos, eles não geram energia. Então não adianta eu pegar esse sinal impulsivo e jogar na minha planta. Isso não vai funcionar. Eu preciso fazer com que esse sinal vire um sinal analógico de novo. Tá? Bom, uma ideia que a gente vai fazer aqui, para fazer esse sinal discreto virar um sinal contínuo, ou ideia mais simples que a gente pode implementar, é fazer o seguinte. Olha, eu tenho valor entre dois instantes de tempo. Eu só tenho esse valor e esse valor. O que eu faço? No intervalo de tempo entre eles, eu retenho o valor anterior até chegar ao próximo. Quando chegar ao próximo, eu vou para esse ponto. Retenho esse valor até chegar ao próximo. E assim sucessivamente. Então, uma ideia que a gente usa para fazer a retenção, né, para fazer transformar um sinal discreto em analógico, é seguir um ciclo como esse aqui.
Note, eu tenho aqui o R de T azul, que é aquele sinal analógico original. Ele passa aqui por um amostrador, que de tempo de amostragem em tempo de amostragem, ele vai pulsando e pegando um pontinho desse R de T. São os pontinhos vermelhos aqui, vai. E aí eu vou passar isso aqui pelo ZOH, pelo meu retentor de ordem zero. Esse retentor de ordem zero, o que ele vai fazer? Ele vai reter o valor que eu tenho até a chegada do outro. Note que lá dentro o R estrela só tem esses valores de vermelhos definidos. No intervalo entre eles eu não tenho nada definido. Para fazer com que isso aqui vire uma variável analógica, eu preciso fazer com que esses valores estejam definidos dentro desse instante de tempo. E eu faço isso retendo o valor anterior até a chegada do próximo. Então essa é a primeira estratégia que a gente usa para transformar uma sequência de pontos discretos em um sinal analógico equivalente. Ora, é lógico que o sinal verde não é o sinal azul. É uma aproximação do sinal azul. Então a gente tem que estudar também até que ponto essa aproximação é boa, ou melhor, até que ponto essa aproximação é útil do ponto de vista de controle digital. Tá? Bom, uma forma da gente descrever ou expressar esse ZOH aqui, tá, é por meio de uma função pulso unitário. Essa função pulso unitário é basicamente um dentinho, tá? Ela vale 0 para todo t menor que 0. Ela vale 1 dentro de um intervalo de amostragem, ou seja, entre 0 e ts, aquilo vale 1. E ela vale 0 fora desse intervalo. Então, a função dentezinho, ela tem amplitude 1 no intervalo de amostragem e 0 fora desse intervalo de amostragem. E aí o que eu vou fazer é, para cada pontinho desse, multiplicar o ponto pelo dente. Isso vai dar exatamente o platô. Tá? Então eu vou pegar esse valor e multiplicar por essa função que ela tem amplitude 1. Então vai ser um dente que vai ter amplitude R de KTS dentro do intervalo. Tá? Então é assim que a gente constrói esse retentor de ordem zero. Tá? Bom, note que esse retentor de ordem zero, ou essa função pulso, né, ela também pode ser feita matematicamente pela subtração entre dois degraus unitários. Né? O degrau unitário começando em 0, ele vale 0 até t igual a 0 e 1 dali para frente. O degrau unitário de t menos ts, ele vale 0 até tempo igual a ts e 1 dali para frente. Se eu subtrair essas duas funções aqui, eu obtenho exatamente esse sinal anterior, que ele vale 1 entre 0 e ts e 0 fora. Tá? Então, quando eu pego isso aqui, eu já tenho uma descrição de uma função que expressa para mim aquele dente dentro daquele intervalo. O que eu vou fazer agora é tomar a transformada de Laplace desse sinal aqui para entender qual que é a transformada de Laplace do ZOH, que eu vou precisar e vou usar muito nesse curso. Se você está confuso aí na transformada de Laplace, por favor, volta lá aos nossos materiais de sistemas de controle, volta lá aos seus materiais de sinais sistemas, porque transformada de Laplace para o controleiro é a vida dele, ele precisa ter isso no sangue, tá? Então aí o que eu vou fazer aqui é tomar a transformada de Laplace desse sinal. Tomar a transformada de Laplace desse sinal é tomar a transformada de Laplace da diferença. Olha, mas tomar a transformada da diferença é igual a tomar a transformada de Laplace de cada um dos termos e subtrair eles, tá? E eu sei que a transformada de Laplace de U de t, que é o degrau unitário, vale 1 sobre S. E a transformada de Laplace de t menos ts é 1 sobre S transladado de ts. Então é 1 sobre S é elevado a menos ts vezes S. Operação de translação real. De novo, se você não lembra disso aí, volta lá no material de sistema de controle. Isso é muito importante para a gente. Então, o ZOH de S, ou seja, a transformada de Laplace que expressa o retentor de ordem zero, ele é o quê? 1 menos E elevado a menos TSS. TS é o nosso tempo de amostragem, sobre S. A gente vai usar essa expressão aqui até caírem os nossos dentes. É muito importante para a gente. Tá? Então, o ZOH de S é 1 menos E elevado a menos TSS sobre S. E a gente vai estudar isso aqui um pouco mais a fundo, mais à frente no nosso curso. Aqui eu tenho um diagrama geral de blocos desse sistema de controle digital. Tá? Então, aqui eu tenho uma mesa de trabalho, também é um exemplo do Dorf.
Eu tenho aqui um comando de posição, que aqui o DOF preferiu colocar como um comando de posição analógico. Só que eu preciso medir a posição atual do prato, da mesa de trabalho. E eu faço isso por meio de um sensor que me entrega essa variável medida. Essa variável medida ela entra no meu computador por meio de um amostrador analógico digital, ou no nosso caso aqui pelo amostrador, que está aqui. Ele vai pegar essa variável analógica e vai transformar numa variável digital, que vai ser trabalhada internamente por uma lógica digital que está impressa aqui dentro. E aí essa lógica digital ela precisa ser transformada num sinal analógico de novo, porque eu vou ter que comandar o motor com isso. Então eu vou pegar esse sinal analógico digital, desculpe, que está aqui, e vou transformar isso por uma variável analógica por meio desse Zero Order Hold, tá? O nosso redentor de ordem zero. Ele vai pegar esse sinal discreto que está aqui e fazer virar um sinal contínuo por partes, né? Aquela escadinha que eu vou mandar para o motor. Então esse motor mais mesa aqui, tá? É o que a gente chama de planta, tá tudo representado aqui, tá? Bom, essa é uma primeira visão geral aí do que é sistema de controle digital, tá? Tem muita coisa por trás disso e a primeira coisa que a gente vai precisar ver é como é que se dá essa interligação entre o mundo contínuo e o mundo discreto, tá? A gente vai fazer isso nas próximas aulas, aí nos próximos encontros. Então eu fico por aqui por enquanto e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal, é isso aí. Valeu, fui!